Todos nós podemos cair sim na questão da tentação, seja dentro da nossa própria casa, com nosso cônjuge, seja na questão espiritual referente a Cristo, em abandono ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele deixa claro que nós precisamos fazer duas coisas, no mínimo sejam coisas básicas para que não caiamos em tentação, porque as tentações estão aí. O mundo onde nós estamos inseridos, ele está aí lançando pratos e mais pratos para que nós saiamos dos propósitos de Deus. As tentações, elas são reais, elas são verdadeiras, elas estão possivelmente para que nós sejamos atingidos por elas, mas nós precisamos sim acreditar naquilo que o Senhor Jesus ele fala. E quando Jesus ele diz, quando Jesus levanta a sua voz falando, é porque ele sabe o que está falando, é porque ele sabe o que pode acontecer conosco. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Senhor Jesus, ele manda que se façam duas coisas, no mínimo. Primeiro, vigiem, fiquem em vigilância constante. Depois vocês orem, vivam uma vida de oração. Então, se nós colocarmos em pauta essas duas coisas, vigilância, e normalmente o vigilante ele está num posto mais alto, um posto mais elevado, para ter uma visão mais ampla de toda a sua localidade, a área de visão que ele pode alcançar. Mas se nós não seguirmos isso que Jesus está dizendo, vigilância e oração, oração e vigilância, e mais Jesus ele faz questão de colocar primeiro a vigilância. Por quê? Porque através da vigilância depois você vai entrar em oração. Você vai ver o que está acontecendo na sua área de alcance, nos seus arredores, e você vai orar acerca das questões ou das situações que possam acontecer. Agora a pergunta é, por que devemos manter esses dois pilares erguidos de forma contínua? Por que será que nós devemos manter esses dois pilares erguidos de forma contínua? Quais seriam os motivos? Quais seriam as causas de nós precisarmos manter esses dois pilares erguidos? Um dos motivos: o ambiente onde estamos inseridos é voltado para o mal. Então não tem como nós fugirmos desta circunstância ou desta situação. O mundo, o ambiente onde nós vivemos, ele é voltado para o mal devido à queda do homem, lá no Jardim do Éden. Não tem como fugir disso, porque nem todas as pessoas servem a Deus, nem todas as pessoas estão cheias do Espírito Santo, nem todas as pessoas elas amam a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós temos aqui uma grande oportunidade para enxergarmos o ambiente onde estamos inseridos, de pessoas que não comungam da mesma fé que nós, pessoas que preferem viver com seus lábios impuros, e isso pode contagiar, pode contaminar. É claro, o próprio Isaías está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta é a verdadeira situação aonde o profeta está inserido e onde muitas vezes nós também estamos inseridos. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, como está escrito: não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Agora observa por que tudo isso acontece. Porque esta situação do ambiente onde estamos inseridos, justamente por causa do versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há diante dessas pessoas o temor a Deus. Elas não temem a Deus e justamente por não temerem a Deus, por não confiarem na sua palavra, por não quererem a presença de Deus nas suas vidas, elas seguem esse caminho da maldade, da impiedade, e infelizmente é este o ambiente em que estamos inseridos. Então nós precisamos levantar uma vida de vigilância e uma vida de oração para que possamos vencer as tentações que nos chegam por causa das circunstâncias, das pessoas, dos ambientes aonde estamos inseridos. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob
o poder do maligno, a mentira, a falsidade, a idolatria, as maledicências, a fofoca, a calúnia, os adultérios, enfim. São pessoas que não querem servir a Deus, são pessoas que preferem andar sob o poder do maligno, conforme diz a palavra de Deus. Todo mundo que não está em Cristo, não se voltou para a pessoa de Deus através de Cristo, mediante a palavra do Senhor, continua sob o poder de Satanás. Um segundo motivo: existe uma luta interna dentro de nós. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então há dentro de nós, sim, uma luta muito grande. O Espírito de Deus querendo nos levar mais perto de Deus, né? O nosso Espírito que provém de Deus, querendo uma ligação com o Espírito Santo e com as coisas santas, mas a carne que é caída, ela prefere o lamaçal do pecado, ela prefere a imundícia, ela prefere a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então há esta luta, então nós precisamos estar vigilantes. E uma pergunta fica: quem nós estamos alimentando mais? A carne ou o Espírito? Como que eu posso alimentar o meu espírito? Vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de consagração, dizendo não ao pecado, vivendo junto de pessoas que são santas, pessoas separadas, pessoas que amam a Deus e a Cristo, pessoas cheias do Espírito Santo. Mas também eu posso alimentar a carne, vivendo a imundícia da pornografia, da imoralidade, vivendo até mesmo uma vida distante de Deus, sem nenhum compromisso com Ele. Isto é a carne quem determina. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Está aí, a palavra de Deus não deixa nenhuma margem para o erro ou para o engano, nem para um vacilo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus está dizendo: quem vive segundo a carne tem a mente, são os pensamentos, as ações vão ser moldadas pelos pensamentos, pela mente de uma pessoa que anda segundo a carne. É claro, ela vai viver de acordo com aquilo que a carne oferece para ela, aquilo que a carne deseja, almeja e quer. Mas quem anda segundo o Espírito Santo de Deus, esta pessoa com certeza agrada a Deus. A mentalidade da carne é morte. Por isso, quando nós vivemos uma vida de vigilância e oração, é justamente para não viver na morte, a morte espiritual e, é claro, a morte eterna, mas lá na frente. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pessoas que vivem na carne, fazendo tudo o que a carne deseja, elas estão desagradando a Deus. E isto é uma escolha minha, é uma escolha tua. Somos nós quem determinamos, somos nós que escolhemos se vamos agradar a Deus ou não. Aonde é que as nossas mentes estão pautadas. Por isso Paulo, quando escreve aos irmãos de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então nós temos que pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, justamente vivendo uma vida de vigilância e oração. Terceiro motivo: temos um adversário sutil. Se nós não entendermos que temos um adversário que vai fazer de tudo para sairmos do Espírito e entrarmos na carne, nós vamos com certeza entrar em todos os desejos impuros da carne. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios. De novo, olha a palavra aqui. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás está aí fazendo de tudo para que as pessoas andem na carne, desagradem a Deus e não andem no Espírito fazendo a vontade de Deus. E algumas pessoas, por exemplo, Pedro ele foi influenciado por Satanás para levar uma palavra a Cristo, para que Jesus não pagasse o preço de cruz, para que Jesus não fosse crucificado, para que Jesus não sofresse. O que Jesus fala para Pedro, né? Na verdade, dizendo para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque você só cuida das coisas deste mundo, as coisas do homem, você não entende as coisas de Deus. Então nós
precisamos estar vigilantes para não dar espaço para Satanás, para o nosso adversário. E o apóstolo Pedro dizendo aqui, vigiem, vivam uma vida de vigilância. Então nós precisamos ter esta vida de vigilância, uma vida de oração, para não cumprir a vontade da carne. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo está dizendo isso para a igreja, não é para o mundo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então, lá atrás, a serpente já havia enganado Eva. E agora, o receio de Paulo é que a igreja de Corinto também fosse enganada pela serpente e caísse na mesma astúcia de Satanás. A palavra astúcia significa manha, habilidade para o mal, sagacidade, estratagema, habilidade em enganar alguém sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar algum tipo de vantagem. Então é isso que Satanás quer fazer com a sua astúcia, enganar as pessoas para obter vantagem, para que elas não se rendam a Deus por intermédio de Cristo. O que você deve fazer? Justamente isso, mantenha elevados, mantenha firmes, erguidos, erigidos, dois pilares específicos contra a tentação: vigilância e oração. Amém? E que Deus te abençoe e te dê graça para que esses dois pilares estejam sempre erguidos na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.